Eu fico percebendo aqui do seu relato que todas as instituições agem politicamente, né? Porque o senhor disse que o Janot agiu politicamente. Quando o senhor aprova a PEC da Bengala, é uma ação política. Não há dúvida. Os ministros do Supremo também agem politicamente, porque tem interesses em que se aprove determinada. Quer dizer, eu estou achando que. Quando eu digo que os ministros do Supremo agiram politicamente, eu não estou dizendo que foi porque. Não, é a minha impressão. Eu não fiz acusação. Eu não estou fazendo acusação contra o ministro Supremo. Perfeito, é a minha impressão, diante do seu relato, é a minha impressão, porque eu fico vendo o exemplo que Brasília passa, inclusive os tribunais superiores, o Congresso Nacional, os poderes, né, constituídos, a cúpula dos poderes constituídos, o exemplo que passa para a ponta da linha, né, quando a gente vê aí essas acusações que estão sendo feitas contra procuradores, juiz, com base em prova ilícita, né? Aí você vê o Supremo usando a prova ilícita. A prova é ilícita, mas a prova é ilícita. O exemplo que vem de cima não é o melhor, então quando alguém repete alguma coisa... Mas o exemplo que está vindo de baixo também... Mas o exemplo que está vindo de baixo é o pior de todos, porque se a prova que eles dizem que são ilícitas, essas provas não podem ser usadas para condená-los pelos seus crimes, mas elas podem, pela jurisprudência, serem utilizadas para inocentarem aqueles que eles culparem. Elas estão sendo usadas informalmente para condenar, né? De alguma maneira, quando você afasta... Você tira... Eles foram condenados, eles estão sendo condenados pela opinião pública, porque você pode dizer que é ilícito. Bom, não sei, opinião pública é uma coisa... Mas o diálogo existiu, e eles, de uma certa forma, se conduziram de forma equivocada. Eu, infelizmente, ainda não consegui ter acesso a todas que se referem a mim. Aliás, eu pedi isso, não obtive ainda do ministro Lewandowski, estou recorrendo. Porém, até o Renan Calheiros, que não é processado em Curitiba, já obteve, eu ainda não obtive. Mas só pelo que a defesa do Lula juntou na sua reclamação, pelas perícias, tem 140 citações a mim. Inclusive essa, o Moro só vai sair quando pegar o Cunha e o 9. Era assim mais ou menos esse padrão. Vamos a denúncia da família Cunha, queremos pegar a família Cunha. Era tudo assim. O Moro foi tão parcial e suspeito comigo. Você tem um universo de corrupção tão grande que a Lava Jato... E você acha que esse ato da Lava Jato para fazer isso, que feito também não é um ato de corrupção, no mínimo de prevaricação. Ali há discussões para todos os lados, então nós estamos aí para fazer o debate. Agora, que não foi correto o que eles fizeram, não foi. Tanto não foi que estão sendo modificadas decisões. Se é lícito ou não é lícito, que fizesse as claras. Mas as decisões estão sendo modificadas depois de anos e anos delas terem sido confirmadas pelo mesmo Supremo. Fica parecendo que o Supremo, por conveniência, está mudando seu posicionamento, porque a questão mesmo da competência, ela foi questionada, a competência em relação ao Lula, por exemplo, a competência da 13ª para processar, investigar e processar o Lula, ela foi questionada inúmeras vezes pela defesa do Lula, que, aliás, conseguiu apresentar mais de 400 recursos, né, e mobilizou o judiciário inteiro para julgar o Lula, né, o STF diversas vezes, e o próprio STF confirmou a competência da 13ª pelo menos 8 vezes antes. Cláudio, né? na minha opinião, Curitiba é incompetente para a Lava Jato inteira, não é só para esse processo, até para a Petrobras. Se você pegar... Mas o Supremo confirmou a competência dela. Provavelmente ainda vai mudar. Essa história do Supremo mudar a jurisprudência é muito tranquila, porque o Supremo considerava que não tinha prisão em segunda instância. De repente, em 2016, mudou em um habeas corpus, mudou a jurisprudência. Não, aí mudou em 2016. A prisão em segunda instância passou a existir depois de um habeas corpus levado pelo Teori em 2016, em fevereiro de 2016, e um outro confirmado por ele em dezembro de 2016. Mudou. Aí depois, em 2019, mudou de novo. Então, a jurisprudência é mudada para os dois lados. Na realidade, a razão pela dizer que eu fiquei preso, que continuei preso, é porque já estava condenado em segunda instância, assim como o Lula, e, consequentemente, pela mudança de jurisprudência do Supremo, que afetou a segurança jurídica, como você fala. Antes, não tinha prisão em segunda instância. Essa discussão se deu quando em 2016 mudaram. Eles erraram em 2016, essa que é a verdade, e corrigiram depois. Quando o Supremo muda a sua composição, e vai sempre mudar, as jurisprudências podem ser mudadas. Elas não deveriam ser mudadas? Não. Mas não deveriam ser chamadas de jurisprudência. Sem dúvida. Agora, efetivamente, se você não mudar ninguém, não vai mudar. Agora, sempre tem um ator novo no processo que é colocado. O Teori morreu, entrou o Fachin, aí o Fachin entrou o Alexandre de Moraes, e você entrou agora o Cássio, vai entrar outro daqui a pouco. Então vai mudando a jurisprudência, isso faz parte do jogo, não tem jeito.